Em qualquer situação que eu viva, o meu ponto de vista tem sempre limitações, pois eu não sou o único dono da verdade. É um complemento, nós vamos continuar a aula da semana passada, então. Porque a gente falou disso, né? A verdade tem diversos aspectos. Depende de quem olha e por que ângulo olha. O que está ligado a isso, na verdade, é a nossa eterna mania de ser intolerante. Tem alguma coisa aqui refletindo. Ah, o celular, ele reflete no óculos. Não, é os coraçãozinhos que a Fabi colocou. Já entendi. Peraí. Pronto. Tirei aqui as mensagens. Quando Essa eterna mania de a gente ser intolerante e achar que é o dono da verdade, né? Quando, na verdade, a verdade tem vários ângulos. Ela está ligada àquilo que você acredita e àquilo que é verdade para você, né? Assim como é para o outro. O problema é que a gente não respeita a verdade do outro e acaba sempre achando que a nossa verdade tem que ser a que vai reinar. Acho que esse é o maior problema disso. Esse é o maior paradigma a ser quebrado. O respeito à verdade do outro, que não necessariamente é a minha verdade. Quando eu me permito analisar os meus comportamentos, consigo colocar de lado o meu modo de pensar antigo. E então não me ligo mais ao meu ponto de vista que já não me serve nesse instante. É também não ficar preso nas amarras da verdade do passado, né? A vida é muito dinâmica. Os acontecimentos, as experiências, a vivência vai trazendo novos conceitos que a gente tem que deixar fluir. Se a gente ficar amarrado na experiência do passado, no aprendizado do passado e não evolui isso, a gente não quebra paradigmas novos. A gente não evolui a nossa mente. A gente continua pensando como nossos avós pensavam. Percebe? Uhum. Quando eu me permito rever minhas interpretações dos fatos, crio as novas perspectivas e alcanço novos resultados. Mas é importante entender que eu devo me concentrar no processo e não nos resultados. Se eu me concentro nos resultados, provavelmente posso me decepcionar. Você cria expectativa e aí vem a frustração. Quando você trabalha o agora, o que você tem hoje e como você vai agir, e sem criar expectativa disso, você não se frustra com o resultado daquela ação. Você simplesmente foi um agente para. Agora, quando você cria a expectativa, você tem 50% de risco de se frustrar com o resultado dela. Então, tem aquele ditado, por exemplo, de dizer: faça o bem sem olhar a quem. Por quê? Porque se você fizer o bem a qualquer pessoa, você não tem o interesse do reconhecimento do outro, né? Então, você não se auto-sabota. Então, você quebra o paradigma da frustração, da expectativa, né? E trabalha no hoje. Qual é o processo? Perceber a situação, investigar as minhas interpretações, perceber a minha verdade, perceber a verdade do outro e, assim, criar novas perspectivas. Que é diferente de expectativa. Perspectiva é diferente de expectativa. A gente está muito mais acostumado a pensar e trazer a expectativa do que a perspectiva de uma situação. A perspectiva é tudo aquilo que rodeia o seu agora. É o momento, é o agora, é o processo que você está inserido naquele exato momento.
A expectativa é aquilo que você gera. Você é responsável. Você cria uma energia achando que aquilo vai te beneficiar em alguma coisa. E aí vem a frustração. A perspectiva, não. Ela simplesmente te dá a capacidade de você analisar o todo realmente como ele é, sem o sentimento. Mas digerindo, principalmente, a verdade, o que aquilo representa para o outro. Então, você trabalha o espaço de cada uma das coisas para ter uma visão muito mais ampla e muito mais fidedigna do que ela realmente se apresenta. A expectativa carrega incerteza e ansiedade e depende de fatores externos. Já a perspectiva é um ponto de vista com planejamento e responsabilidade. Em outras palavras. Quando você investiga as suas interpretações, percebe a sua verdade, a do outro, e cria, então, novas perspectivas, cria novos pontos de vistas, o resultado não importa, porque você pode demorar algum tempo para mudar o seu comportamento, mesmo estando consciente da situação. Então, a importância está em conseguir analisar a situação de forma diferente e não funcionar automaticamente. É aquilo que eu falei no início, né? A gente está acostumado, a gente foi criado e aprendeu a pensar dentro de uma mesma perspectiva das coisas, né? Então você mesmo A mesma caixinha, né? Sempre o mesmo comportamento se repetindo. É o círculo vicioso que a gente acaba se impondo, né? Então, isso faz com que a gente não analise o todo. A gente está sempre criando perspectiva em cima daquilo que eu sinto, daquilo que eu acho. Quando é o eu acho, você isolou o mundo. Você isolou e deixou de respeitar o que o outro pensa, que pode ser enriquecedor, né, e melhorar e até mudar o seu ponto de vista até aquele momento. Então você se abre, você abre a caixinha, você escuta e tenta entender que existe outra forma para lidar com aquela mesma situação. Mas sem sentimentalismo, né? Sem autoritarismo, sem você querer que a sua vontade seja maior do que a do outro. Em vez disso, some. Quando você soma, você está tendo novas experiências, você está se abrindo para o novo. E aí é o mundo das perspectivas que tanto a gente fala, no sentido de as probabilidades que vão se apresentar são infinitas. Toda situação passa por um processo. E as situações, por mais complexas que sejam, exigem calma e paciência. Ao criar o hábito consciente de examinar os seus comportamentos, você cria um espaço para momentos espontâneos de liberdade. São nesses momentos que o seu antigo modo de pensar se clareia com um insight e uma nova revelação. É um clique. É de repente, pá, veio na mente um insight novo, vem na mente um Highlander, né? É um pensamento novo que achou espaço, porque enquanto você está no ciclo vicioso do seu pensamento, você não dá espaço para o novo permear a sua cabeça, os seus pensamentos, os seus sentimentos, né? A importância de você trabalhar isso e respeitar, segurar, respirar, é o quê? Abrir lacunas para que este infinito universal traga novos insights, né? Se a caixa está fechada, não entra raio de luz. Se fizer uns furinhos na caixa, quando acender a luz, vai entrar luz lá para dentro.
né? Então, é realmente abrir a cabeça, né? É respirar na situação. Se tudo está acontecendo naquele momento, adianta você ficar ansioso, nervoso, você só perde o controle da situação. O seu raciocínio deixa de ser um raciocínio lógico. Os seus ouvidos, tão importante para um momento desse, deixa de escutar. Porque a gente quer se impor, a gente quer se colocar, né? E nem sempre é momento para isso. Às vezes o momento é só escutar e refletir sobre aquilo que está acontecendo. Então, quando você abre espaço para isso na mente, você deixa com que o novo permeie. E aí você tem novas ferramentas para lidar com aquela situação. Abra o seu coração e perceba que não adianta negar o que é espelho. É preciso se colocar no papel do outro. Se você deseja ser compreendido e acolhido, então é compreensão e acolhimento que você tem que oferecer ao outro. Não importa o resultado, importa é o que você consegue tornar consciente para você mesmo. E quando falamos de compreender e acolher, isso se trata de todas as pessoas no mundo, e não só das que você ama. Quem não gosta de ser acolhido? Quem não gosta de ser amado? Não tem. Isso faz parte do DNA, faz parte da formação genética do próprio corpo e da mente, né? Então, a reflexão que vale desse parágrafo é: quem você acolheu hoje? Qual a oportunidade que você se deu de fazer um acolhimento hoje? E às vezes acolher é um sorriso, gente. É um olhar de afirmação, de concordância. Às vezes não é nem a palavra, é um gesto. Mas se você não se permitir, não sair imbuído dessa vontade ao amanhecer, muito que provavelmente você vai entrar no seu ciclo vicioso, na sua rotina, e não vai lembrar de fazer. Então, esse exercício do fazer, por fazer, de coração, é que vai reverberar e trazer com que a mesma energia reverbere para o seu ser. Porque nós gostamos de ser amados, nós gostamos de sentir que somos queridos. O ser humano é carente. E quando ele não arruma na pessoa, ele busca o animal. Ele tem um gatinho, um cachorrinho, um passarinho, uma tartaruga, um peixinho. Ele está sempre ali, ó, trazendo algum envolvimento emocional para se relacionar. É importante, faz parte da gente. Só que a gente cobra que a gente não recebe. Mas a reflexão é: e o quanto eu tenho contribuído para que isso ocorra? Quanto eu tenho dado, né? O efeito bumerangue. Eu estou dando para receber. Se eu não dou para receber, como é que eu posso cobrar que o universo me traga as coisas? Se eu não estou aberto para que essas probabilidades passem a fazer parte do meu caminho. É importante buscar novas formas de pensar, mas sem criar expectativas. Quando você pensa que tem obrigação de se livrar e mudar uma situação, na verdade, vem a frustração. É essa frustração que você precisa trabalhar, criando novas perspectivas, almejando novos resultados. Uma hora vai dar certo e em outra hora não. O importante é não desistir. É fazer, né? É fazer com que esse ciclo energético se movimente. Se você fica parado, esse ciclo energético que está ao seu redor também para. Ele fica estático, captando as energias que você está sentindo e emanando. E se elas estiverem densas, se não estiverem abertas,
ela não vai captar e mudar a frequência. Então, a importância disso é você não criar a expectativa para que o resultado não seja frustrante, mas que você crie o movimento do fazer, de realizar com o seu coração, com um bom sentimento, né? Pelo fato de fazer, de trazer o novo, de doar, né? De se sensibilizar pelo outro, de estender uma corrente, de sair do mundo que você habita. Então, a gente tem que conhecer o mundo que a gente habita, tem que reconhecer aquilo que a gente sente, mas a gente tem que trabalhar esse sentimento para o externo, para que a gente possa ter essa troca energética, para que a gente possa fazer com que flua a frequência. E eu faço isso por mim mesmo, para ter consciência do que me cabe e daquilo que não me cabe. Quem está no meu entorno acaba se beneficiando do meu crescimento, mas eu faço isso por mim e não pelo outro. Senão é interesse, né? É troca. A gente está falando de crescimento individual, de você se melhorar, de você arrumar ferramentas dentro de você que te levem para um outro estágio de consciência. Então, quando você faz isso, transferindo a responsabilidade para o outro, ou dependendo do que o outro faz para que você pegue carona, o exercício não é seu, foi dele. Ou esperando um resultado, né? Quando eu faço qualquer coisa esperando um resultado, também não está... É interesse, aí acabou. Já voltamos lá para estaca zero. Quando a gente faz uma ação esperando o resultado dela... Olha o parágrafo aqui, ó. Quando eu penso nos resultados, na verdade eu estou controlando o processo. E se eu controlo o processo, ele deixou de ser crescimento e evolução e passa a ser controle da minha mente. É o ego, está sob controle. É o ego que Jesus. não quer abrir mão da zona de conforto, do domínio. E com isso a gente vai tolhindo as novas experiências e o novo aprendizado. É uma perda tão significativa e a gente não se dá conta dela. Quantas oportunidades ao longo de um dia a gente tem e a gente desperdiça. E o universo traz outro, e aí a arrogância, o medo, a frustração, são coisas que estão intrínsecas e automáticas, né? Pensamentos automáticos, que a gente nem se dá conta. Opa, pera um pouquinho, para, respira, se recoloca dentro da situação. Olha o todo enquanto todo, o que cada parte desse todo representa naquela situação. Porque para um pode ser muito mais importante uma ação do que para o outro. Ainda que eles tenham a mesma concordância sobre o fato. Porque como cada um vai interiorizar é de responsabilidade de cada um. Eu não sou responsável pelo aquilo que você interiorizou. Eu sou responsável pelo aquilo que eu disse. Mas como você interiorizou o que eu disse, é responsabilidade sua. E até nisso a gente quer ter controle. Sartre já dizia, não importa o que o outro faz com você, importa o que você faz com o que o outro faz com você. E aí a Malu escreveu aí, ó, mas esperar, dar e receber amor não é do ser humano? É do ser humano. Só que quando eu dou esperando algo em troca, na verdade eu estou esperando por um resultado. Estou trocando. É isso? Eu estou trocando. Eu tenho que dar. Eu tenho que dar o amor sem esperar receber. Porque, na verdade, eu não necessariamente eu vá receber amor daquele que eu dei, e sim de um outro que eu nem imaginava.
né? Então, eu dou aqui para receber lá, mas sem ficar esperando, porque se eu espero, eu estou no resultado, no controle, não é isso? No controle e na troca do interesse de você ter algo mais em troca. Então, você não fez de coração, você não fez por espontaneidade, né? Eu digo que quando você passa por uma pessoa e dá um sorriso, às vezes aquela pessoa se sente viva naquele momento, reconhecida, que naquele momento é de uma importância, de extrema significância para ele, né? Mas a gente tem dificuldade de lidar com isso, né? De lembrar disso. A gente vive num mundo que faz com que a gente tenha trocas. Eu vou fazer isso por causa daquilo, aquilo vai me retornar de tal forma. Então, vira um comércio energético. Só que nada disso, quando a gente pensa em frequência, elas são todas frequências densas, que está ligada à frustração, que é uma energia densa. E me veio na mente assim, não tem problema nenhum da gente querer receber de volta. O problema está quando a gente escolhe de quem a gente quer receber, né? Porque muitas vezes você quer receber desse, mas esse não está te dando amor. E aquele que está te dando, você às vezes ignora e não recebe, não está aberto. Então, assim, quando a gente quer receber dessa pessoa, você está controlando o processo, né? Então, eu estou dando amor, mas que me venha amor de onde vier. O É amor isso, professor? Estou passando no teste? Quem que está aí? Estou perguntando se eu estou passando no teste. É você, você é o professor. Ué? Não, apareceu um nome aqui, eu achei que fosse alguém. É isso. É a gente querendo sempre estar no controle, né? É sempre dominar o processo da vida, do sentimento e até da vida dos outros. Porque a hora que eu dou amor para ele, esperando que ele dê amor para mim, eu estou querendo controlar aquilo que ele sente. Vai muito além disso. Eu não consigo controlar a minha vida, os meus sentimentos e os meus pensamentos. Mas eu tenho que controlar o que você pensa. O amor não, a gente vê tantas frases, né? O amor não tem barreira, o amor é incondicional. O que é? Amar a vida, né? Você tem um monte de chamadinhas aí, de gatilhos que você faz. A questão é deixar fluir isso. É não querer controlar isso, simplesmente sentir. Quando você faz alguma coisa por alguém, é porque o seu coração, a sua vontade, naquele momento, despertou. Faça. Vai lá e faz. Se aquela pessoa vai reconhecer, não vai. Ah, ela usou de forma diferente do que eu imaginei, já não é mais amor. Então, tem essa diferença que não, eu digo que não é nem sutil. Porque quando a gente tem consciência da perspectiva que eu estou esperando de receber algo em troca, e isso é algo extremamente consciente de quando você está fazendo, né? A gente não pode dizer que isso é amor. Isso é troca de interesse. O que seria o desejar nesta situação? Não é a perspectiva que você cria e que, quando não é alcançada, vira frustração? O que é o amor não correspondido? É a expectativa expectativa criada sem... Quem disse que o outro está na mesma vibe que você? De onde você criou isso? Então, você criou, fomentou, jogou para o outro a responsabilidade de te amar do mesmo jeito que você está amando. Aí o outro fala, meu, nada a ver. Aí eu volto para casa chorando, frustrado. Ninguém me ama, ninguém me quer. E não é isso. É simples fato de você alimentar algo que não foi nem construído ainda. É a ansiedade
de trazer a emoção e corresponder a isso. Né? Vamos para outro parágrafo. Vamos. Sou eu que tenho que preparar o meu caminho. Eu não tenho amor, compaixão e perdão se eu não souber balancear a minha própria transformação. Eu só alcanço a liberdade espiritual quando eu consigo mudar a minha forma de pensar sobre mim mesmo, sobre o outro e sobre o mundo. Percebe que é uma sequência? E é uma sequência de aprendizado que tem começo, meio e fim para se materializar? Lê de novo o parágrafo para você ver. Ele é tão simples e passa muito desapercebido. Sou eu que tenho que preparar o meu caminho. Espera aí. Responsabilidade de quem? Minha. Sua. É somente você é responsável pelos seus pensamentos e pelos seus sentimentos. Não existe mais ninguém. Não adianta querer imputar isto a outro. Isto cabe somente a você. Esse é o primeiro ponto que nós temos que ter consciência para querer mudar. Ter consciência que o pensamento e o sentimento são responsabilidades minha, daquilo que eu estou gerando. Vai lá. E não obstante a gente viver em comunidade, o aprendizado é individual, né? Sempre. Cada um. Sempre, porque cada um pensa de um jeito, sente de um jeito, então não tem dois seres iguais. Eu não tenho amor, compaixão, perdão, se eu não souber balancear a minha própria transformação. Por quê? Porque se elas estão em desequilíbrio, eu estou sempre retroalimentando um sentimento que vai me trazer a frustração, o erro, né? Por quê? Porque eu não saio do ciclo viciante, ou viciado. Eu estou sempre criando expectativa, né? Que é a ansiedade. Eu vivo o amanhã, né? Eu não estou sempre esperando hoje. Alguma coisa, esperando isso, esperando aquilo. E sempre esperando que alguém ou algo aconteça para a minha vida. Não sou eu que estou buscando, criando ou trabalhando para que isso aconteça. Eu gero essa ansiedade e crio uma perspectiva sempre do outro. O outro é que vai me chamar, o outro é que vai me dar oportunidade, o outro que vai... Então, é sempre assim. Nunca é você. E a primeira frase é: você é responsável pelos seus sentimentos e pelos seus pensamentos. Então, vamos parar. É aqui que tem que puxar o freio de mão, parar tudo e entender isto. Se sou eu que sou o responsável pelos meus pensamentos e pelos meus sentimentos, o que eu vou fazer dentro desse processo para melhorá-los? Porque o pensamento é seu, o sentimento é seu. É você que é responsável em trabalhar eles. Se eles estão em conflitos dentro do seu coração, dentro de você, é porque algo dentro de você está faltando. Mas ele falta a partir do reconhecimento que você não faz. De se assumir como ser responsável em pensar e sentir. Em parar de criar expectativas no outro e começar a criar as realidades que você pode vivenciar. Percebe que você traz para o colo, você acolhe quem? Você mesmo. Como é que eu posso querer acolher o outro se eu não me acolho? Como é que eu quero ajudar o outro se eu não me ajudo? Como é que eu quero mudar o outro se eu não me permito a mudanças? Então, ele é incoerente. Então, energeticamente, são energias difusas. Elas saem tudo aqui dando choquezinho. São glóbulos de choquezinhos. Porque não existe a harmonia entre o que você pensa e o que você sente. Enquanto você não trouxer isso ao equilíbrio, você jamais conseguirá se melhorar ou trazer novas experiências de aprendizado a você e ao próximo que te rodeia. E isso não quer dizer que, em muitos momentos,
alguém encoste próximo de você e você fale, converse, dê uma palavra, dê um carinho, faça uma reflexão e essa pessoa saia maravilhado. O que A você não... Núzia, a Núzia Você só, escreveu aí. Fala. você só não pode se auto-sabotar no sentido de achar que você não... Porque você, naquele momento, foi a escada para alguém que você se auto-sabote e não trabalhe o seu próprio ego, o seu verdadeiro ser. Vamos lá. A Núzia escreveu assim: o amor de mãe por um filho é incondicional. Tá super certo, mas não existe um serzinho no mundo que não crie mais expectativa do que mãe, né? A mãe, ela ama incondicionalmente, mas o que ela espera de volta dos filhos também é absurdo. Falo isso por experiência própria. Criamos expectativa o tempo todo. É cobrança. Porque vocês querem estar no controle, vocês geriram. São seus filhos. Nasceu de mim. Isso, saiu daqui de dentro. Saiu daqui de dentro. Então vocês querem estar no controle. Por isso que a mãe se frustra. A ligação de dois seres, mãe e filho, é extremamente, energeticamente, extremamente forte. Né? A gente brinca que a mãe tem o sétimo sentido. Né? Como é que a minha mãe descobriu aquilo? Como é que minha mãe sabe aquilo? Né? Porque mãe conhece, mãe gerou. Energeticamente, né? Não é só o cordão umbilical. Né? Há uma ligação energética muito forte. Então, isso reverbera, isso tem respostas, né? E aí, terminando o parágrafo, eu só alcanço a liberdade espiritual quando consigo mudar a minha forma de pensar sobre mim mesmo, sobre o outro e sobre o mundo. Mas percebe que para fazer isso, você tem que sair do processo, do controle? Uhum. Entendeu? Se você estiver no controle, você quer ter domínio. E o domínio, a posse, são frequências, são energias que não te levam a transmutar. Você cria um bloqueio para que nada chegue disso, para que isso não fuja das suas mãos. Para você olhar o todo e ter visão de processo, você não pode estar inserido nele. Você tem que, na verdade, observar o que está dentro do contexto e analisar as partes como elas realmente são e não como você acha que deveria ser, para que a sua posse, o seu controle, né, não domine isso. Você não precisa estar certo sempre. Tira isso do DNA. A gente aprende muito mais quando a gente escuta o novo do que a gente repete o hoje, a mesmice. Nossa amiga aí me costuma dizer: Malu, criamos os filhos para o mundo. O que respondo? Os seus. Pouco controladora, né? Pouco. Por isso se frustra, Malu. Não pode reclamar. Vocês criam os próprios alçapão. Não é? A gente abre o poço e se joga dentro, entendeu? Mas fica reclamando que está lá dentro. Ó, quando eu me magoo, porque as coisas não acontecem como eu esperava, essa raiva não expressa é direcionada a mim mesmo. O meu futuro, com certeza, será de ansiedade. Quanto de energia e neurônios gastamos em situações que poderiam ser resolvidas com uma conversa ou com uma atitude diferente? Milhares, né? Mas a gente gasta milhares de neurônios. Eu vi aqui muita gente falando difícil, eu tento, tal. Gente, é processo. É processo mental. É uma reprogramação neurolinguística. É a gente perceber o que está fazendo e, neste ato,
parar, respirar e reprogramar o novo. Não tem como mudar esse cenário se a gente não exercitá-lo. É difícil porque a gente está inserido no difícil, que é abrir mão do controle e abrir mão do seu próprio ego, das suas vontades, né, da sua dominância. Por isso que é difícil. Olha esse parágrafo aqui, ó. Ficamos tão focados no passado que perdemos o poder de discernimento para compreender que, mesmo tendo a raiva instalada dentro do próprio ser, a mudança pode ser efetuada a qualquer instante. Isso é uma escolha. Podemos escolher todos os instantes que vamos viver. É escolha em cima de escolha. E escolher é ter responsabilidade, né? Porque você é responsável pela sua escolha. Percebe que uma coisa vai ligando à outra e que se torna um processo? Então, como mudar? Respirando. Deixa a impulsividade. Deixa de ativar o achismo. Escute. A gente acha um monte de coisa também. Ah, eu acho que ele não gosta de mim. Ah, eu acho que ele não quer vir aqui hoje. Ah, eu acho que ela não vai querer. Tudo na frustração. O medo, o complexo. Eu já acho que ela não gosta de mim, então eu já não vou nem chamar porque eu acho que ela não gosta de mim. E a outra pessoa acha que você é extremamente fria com ela, que você nunca dá oportunidade para ela se aproximar, para ela poder conversar ou para ela poder estar. E uma coisa vai retroalimentando outra. Aí um dia, do nada, vocês vão conversar e falar, nossa, eu estava louca para ter essa oportunidade. Imagina, você nem olhava para minha cara, você isso, você aquilo. Quantas vezes a gente já vivenciou isso, gente? Então, essa é a vivência que a gente tem que ter, né, de ter esse entendimento. Parar de viver dentro da frustração, parar de viver dentro do achismo, do julgamento que a gente falou nas aulas passadas, né? O quanto a gente julga. Bateu aqui, a gente tem resposta para tudo. Para. Sai da massa. Isso é sair da massa. É mudar a forma do bate-pronto que está intrínseco na sua memória. Você já carrega isso. Como é que eu mudo isso? Como é que eu transformo? Saindo da massa. Tira isso e se permita a respirar, olhar, entender e aí agir. É só mudar a forma do processo. Olha esse parágrafo que interessante. A doença sinalizada em seu corpo inicia-se na mágoa, que passa para a raiva e depois para a ansiedade não expressa. Precisamos muitas vezes entrar em contato com estes sentimentos, senti-los bem dentro de nós, percebermos que somos humanos, que somos imperfeitos. O que não podemos é permitir que esses sentimentos permaneçam dentro de nós. Porque da raiva não expressa, surge a culpa. E quando a culpa se instala, seja pelo que fiz ou pelo que deixei de fazer, há uma redução de energia que leva à depressão. Qual a nossa missão aqui? Qual a nossa missão em Terra? Para que nós Evoluir. Aprender. Curar as mágoas do passado. Aquilo que a gente carrega. Melhorar aquilo que os nossos ancestrais nos deixaram. Não é verdade? Então, se nós estamos aqui num processo de aprendizado, quem diz que eu tenho que ter razão e saber tudo sobre tudo e querer opinar sobre tudo? Quem diz que tem que ser perfeito, né? Nós não somos perfeitos. Se fosse perfeito, eu não estava aqui, gente. Essa é a única certeza que a gente tem que ter. É a segunda certeza. A primeira é que ao nascer vai morrer. E a gente lida mal pra caramba com a morte. Não, a gente nem fala sobre morte.
né? A segunda é, nós somos seres imperfeitos. Quem assume essa posição? E o que você faz ao assumir esta posição para ter uma trajetória de aprendizado e de ensinamento? Que ora você aprende, mas ora você ensina. Mas a gente, pelo ego, quer ser sempre professor, quer ser sempre o que ensina e pouco está disposto a aprender. Por isso que a gente fala, não adianta ler 1 milhão de livros, escutar um montão de lives. Se você não se permitir que esse conteúdo permeie o seu próprio ser e você cria a transformação interna e possa ser transmissor disso, você não vai fazer nada com esse conteúdo. Olha que legal. É preciso buscar o diálogo, seja interno ou externo. É estar com as próprias sensações. É reconhecer as possibilidades positivas e verdadeiras que permitem a evolução. É resistir ao impulso de rejeitar o que você sente. É olhar para a sua emoção agora. É assumir, né? É parar de criar filho dizendo que homem não chora. Aqueles conceitos todos que vêm intrínseco, que lá atrás... Não, mas lá atrás, quando você tinha 3, 5, 7 anos, reverberava de uma forma, mas que juntou no seu DNA e não te deixa fazer a demonstração dos seus sentimentos no hoje como adulto. Como é libertador você se emocionar e poder chorar, seja onde você estiver, mostrar o sentimento que você naquele momento está vivenciando e dividir ele, seja de tristeza ou de alegria. E sentir raiva também, né? Não adianta negar. Ah, eu sou um ser de luz. Sou nada, estou querendo matar um. Não tem essa, gente. A gente tem 50% de luz, 50% de escuridão. Nós vivemos o equilíbrio do ser. O ser é 50% de escuridão, 50% de luz. O aprendizado está em dominar este equilíbrio. É o domínio, é o yin e o yang. É, sentir a raiva, mas o que eu vou fazer? Sentir a raiva. Tá, tô percebendo que eu tô com raiva. Acolhe. E aí, o que eu vou fazer com isso? Né? Então, esse é o... O movimento do fazer é: eu vou responder na mesma intensidade e multiplicar esta raiva negativamente, ou eu vou acolher, entender, e aí eu vou reagir. Porque a minha reação de forma consciente, ela já não vai ser na mesma intensidade. Eu já não vou estar reverberando a negatividade daquilo. Eu vou poder refletir sobre ela, inclusive, e aprender. Agora, não quer dizer que eu não tenha raiva. A raiva é um sentimento latente ao ser humano. Ela faz parte da reação. Assim como o medo. Se eu não tiver medo de nada, eu caio do abismo. Eu me jogo da janela do apartamento. Não tem medo. Eu me jogo e vou ver o que vai dar lá embaixo. Então, o medo é importante. Né? A gente sabe que o leão é bravo, ninguém vai meter a mão dentro da jaula. Então, o que te faz isso? O medo de perder o braço. Então, o medo, ele tem a sua importância. A negatividade também tem a sua importância. A questão é como você vai lidar com ela, como é que você vai reverberar, como é que você vai multiplicar ou não este sentimento. O medo não pode ser maior do que a sua autoestima do fazer. A sua impulsividade de realizar. Percebe que é equilíbrio? Quando o medo está superior, ele inibe uma série de coisas aqui da positividade, do que é importante e bom para o seu crescimento. Assim como, se você é um autodestemido, você diminui isso e se torna intolerante, agressivo. Aí tem 1 milhão de sentimentos que eventualmente seriam positivos e se tornam negativos pela forma com que você lida.
Por quê? Porque você é responsável pelos seus sentimentos e pelos seus pensamentos. Então não é E toda, difícil. É e que tem que toda parar e culpa, pensar. e toda culpa, na verdade, gera uma ansiedade, né? Porque eu não tenho que me sentir culpado daquilo, eu tenho que me sentir responsável. É diferente, né? Quando eu estou me sentindo culpado, eu estou gerando ansiedade que pode levar para depressão. E quando eu me sinto responsável, na verdade, eu estou abrindo possibilidades para mudar essa situação que eu mesmo criei, porque eu acabo de me responsabilizar pela criação dela. Não é isso? Errar não faz parte do seu aprendizado de vida? Sim. Não é muitas vezes errando que você vai aprender a lidar com uma situação? Na maioria das vezes, porque quando é bom a gente nem aprende. Né? A questão é, quando eu erro, eu ficar paralisado no erro. Eu engatar aquela negatividade e carregar. Isso é que está errado. É como você lida com o processo que te faz sair conhecedor e com aprendizado já intrínseco em você, ou se você não vai aprender, vai ficar preso. Em quantas coisas a gente está preso do passado? Sim. E aí, por exemplo, você estava falando de medo, então o medo não pode ser paralisante. Então, por exemplo, eu faço ótimos pães. Eu não posso ter medo de oferecer ele para as pessoas. Eu tenho que entender que nem todo mundo vai gostar do meu pão, não é isso? Nem todo mundo gostou de Jesus. Se não Então, for, assim, se não for o pão da Malu, eu até concordo. Se for o pão da Malu, todo mundo tem que gostar, não é assim, Malu? mas não é isso. Eu tenho que É perder o isso. medo e reconhecer. Primeiro, Vai ter gente que não vai e o gostar. medo da inovação? De criar um recheio novo, de ter uma experiência nova. É óbvio que a gente está sintetizando aqui em fazer um pão, né? Mas eu quero citar isso como um exemplo de vida. É se jogar para o novo, não pode ter medo do novo. Você tem que ter consciência dele e colocar o limite deste novo até onde eu consigo gerenciar e assumir a responsabilidade sobre ele. Mas não ser paralisante, ficar preso nele e nem se jogar irresponsavelmente sem uma reflexão e sem um parâmetro que te assegure o aprendizado. Permita-se ser imperfeito. Reconheça suas imperfeições e você terá material para trabalhar internamente e se melhorar como ser humano. Reconheça o que você pode e o que você não pode. E não se penalize mais ainda pelo que você não consegue elaborar. Essa consciência... Antes de terminar, eu estou preocupado com o tempo e eu não quero perder essa frase. Se você perceber, é você. Lê o parágrafo. É você o limite, não é o outro. Vai lá. Permita-se ser imperfeito. Reconheça as suas imperfeições e você terá material para trabalhar internamente e se melhorar como ser humano. É você. O limite é você, porque a responsabilidade do pensar e do agir é só sua. Ninguém pode ser responsabilizado por isso. Então, está aí o aprendizado. Tá aí qual é o limite de fazer as coisas? É aquele que você se impõe enquanto aprendizado, enquanto realizador. Reconheça o que você pode e o que você não pode. Então, o que você determinar não é a opinião do outro. Não é o outro que coloca limites. Não é o outro que diz o que é certo e errado para você. É você que tem que sair da massa, ver o que é bom e ruim, ver por quais escolhas você quer fazer e ser responsáveis por ela. Era isso. Fechei. Daí para frente você toca. Oi? Ah, tá. Você não saiu, não, né? Ai de você se você sair. Levei até um susto agora, levei até um choque. E não se penalize mais ainda pelo que você não consegue elaborar. Essa consciência tem que ocorrer naturalmente para que as mudanças ocorram.
Tenha consciência e trabalhe cada uma delas. Devagarzinho você vai adquirindo, mudando, trazendo isso para dentro de você. Isso vai se tornando tão comum e se torna um novo dentro do seu agir. E aí você toca a vida. É preciso lembrar que todo mundo age com base no próprio nível de consciência. Cada um faz o melhor que pode, considerando os limites da própria consciência. Eu Esse sou é o exemplo da mãe. imperfeito. Esse é o exemplo da mãe. A mãe faz o que pode, né? A mãe está sempre se sentindo culpada pelo problema do filho. Ah, eu não eduquei direito, eu podia ter feito isso, eu podia ter feito aquilo. Não. Eu garanto para você que você fez o melhor que você tinha condições. Você só fez e agiu pensando no melhor para o seu filho. Talvez deste melhor não lhe pareça que tenha sido suficiente, mas é o que você poderia entregar naquele momento. Então, essa culpa vocês têm que deixar de carregar. O que pode e o que não pode é aquilo que eu me permito fazer. É o limite que eu me encontro. Porque cada um tem um. E, gente, é diferente. Pessoas são diferentes. Enquanto não trabalharmos nossas dores, elas vão se repetir ad eterno. Por isso vem o perdão, que me permite enxergar o que eu posso e o que eu quero fazer agora. Eu não sei o que posso fazer com o que passou, nem sei o que farei com o que virá. Eu só sei o que posso fazer agora. Então, faça. Mude o seu processo no hoje. Respira. Sai da massa. Entenda o que o todo representa para você. Como é que aquela situação influencia você. E aí você toma as suas ações baseadas nisso. Acho que chegamos... Vamos parar a aula nesse parágrafo? Ela já terminou. Ela encerrou aqui. Por isso vem o perdão, que me permite enxergar o que eu posso e o que eu quero fazer agora. Eu não sei o que posso fazer com o que passou, nem sei o que farei com o que virá. Eu só sei o que posso fazer agora. E agora eu posso pedir a Malu para fazer pão com doce de leite e chocolate. Então tá bom. Super obrigado, gente. Obrigado por terem participado de mais uma aula. É muito gostoso ter essa oportunidade de ver e falar com todos vocês, de passar um pouco e transmitir um pouco das aulas que nos foram dadas. Né? É sempre um aprendizado, é sempre rever e ver que a gente acaba entrando na rotina do dia a dia e esquecendo tanta coisa e tanta oportunidade que nos é dada para a gente se melhorar. Fiquem bem. Gratidão a todos. Amo vocês. Muito, 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 muito obrigado.